Oi meninos, tudo bem com vocês? A partir dessa aula a gente vai começar o estudo da geometria analítica. Até a aula passada a gente falou um pouquinho sobre a geometria espacial, né? Falamos na verdade tudo sobre a geometria espacial. E agora nós vamos começar a geometria analítica. E nesse início nós vamos falar sobre o ponto, a distância entre dois pontos, o ponto médio e o alinhamento de três pontos. Antes da gente começar a falar sobre o ponto, eu queria fazer uma introdução para vocês sobre a geometria analítica. A geometria analítica, na verdade, ela é uma conexão entre a geometria e a álgebra. Ela surgiu para fazer essa conexão. De tal forma que os conceitos que são da geometria, eles vão ser estudados agora por processos algébricos, por conta mesmo, tá? Ela foi criada por um matemático francês, que era chamado de René Descartes, e ela também era chamada de geometria cartesiana. Vocês já ouviram falar desse René Descartes quando a gente estuda, né, o plano cartesiano, que foi criado por ele, né? Agora, todos os objetos, as figuras e todas as relações que a gente obteve, né, na geometria plana e na geometria espacial, que é chamada de geometria euclidiana, agora elas vão ser estudadas então na geometria analítica, mas não por meio de geometria mesmo, mas por meio de álgebra, tá? Então, a base da geometria analítica, ela está em representar os pontos da reta por números reais, ela está em representar a distância, por exemplo, entre dois pontos, não por uma reta, mas também por um número, e assim por diante. E aí a gente vai conseguir construir esse conceito de distância também, que é muito importante na geometria analítica. Então, o que nós vamos estudar em geometria analítica? Primeiro a gente vai fazer o estudo analítico do ponto, depois um estudo da reta, depois um estudo da circunferência e por fim nós vamos estudar as cônicas, tá? Que vai ser a elipse, vão ser elipse, hipérbole e parábola. Parábola você já ouviu falar, mas agora nós vamos fazer um estudo um pouco mais assim, aprofundado. Então, eu trouxe aqui para vocês o que é um ponto. Um ponto, na verdade, meninos, ele não tem um conceito definido. Ponto, ele é aceito sem definição. Então, se vocês observarem, tem um ponto aqui num sistema de eixo cartesiano, é o ponto P, e ele é representado por um valor no x e por um valor no y, tá? O x a gente chama de abscissa, o y a gente chama de ordenadas. Daí vocês estão lembrados, né? Quando eu falar em distância, o que é uma distância, por exemplo, entre dois pontos? Então, dados dois pontos quaisquer, por exemplo, aqui o meu ponto A e meu ponto B, quando eu quero calcular a distância entre eles, é a medida. Então, a medida é sempre um valor positivo, então é a medida entre o ponto A e o ponto B. Observa aqui, eu fiz no plano cartesiano para vocês, então, o ponto A e o ponto B. E eles são representados, olha o ponto A, ele é representado por um XA e por um YA. E olha o ponto B, ele é representado por um XB e por um YB. Se eu tiver, por exemplo, que formar um triângulo aqui, o triângulo ABC, esse triângulo é um triângulo retângulo aqui em C, não é isso? E AB é a medida de quem? É a medida da hipotenusa do meu triângulo. Então eu posso calcular essa hipotenusa aqui? Posso. Se eu conseguir descobrir o valor dessa hipotenusa, na verdade eu estou descobrindo o valor da distância entre os pontos A e B. Então vamos fazer isso, então vamos calcular. Coloquei aqui para vocês o tamanho menor, então, para a gente fazer juntos, tá? Então aqui a distância entre A e B, lembra? Como que é o teorema de Pitágoras para triângulo retângulo? Hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, não é isso? Então, hipotenusa para nós vai ser o AB. Então, vamos começar aqui. Então, vai ficar, ó, AB ao quadrado, né? Vai ser igual. O outro cateto, quem que é o outro cateto? AC, então, AC ao quadrado. E o outro cateto, BC? Então, BC ao quadrado. É isso aqui que nós vamos fazer, tá? Então, AB, que é a hipotenusa ao quadrado, nada mais é que a distância entre os meus pontos A e B. Então, eu tenho a distância entre A e B ao quadrado. Agora, o que é AC? Olha aqui no triângulo, meninos. AC é essa medida aqui, ó, que vai de A até ao ponto C.
Na verdade, o ponto C ele é formado por esse pontinho aqui, né? O XB, que é a projeção do ponto B. Então, é só eu fazer essa diferença, XB menos o XA. Então, beleza. Então, vai ficar o X de B menos o X de A elevado ao quadrado. E quem é BC, que está elevado ao quadrado? Ó, BC é daqui até aqui, certo? Fazendo a projeção lá no eixo Y, é daqui até aqui, ou seja, de YB até a YA. Então, é só a gente fazer essa diferença novamente. Então, vai ficar YB menos YA elevado ao quadrado. O detalhe é que a distância de AB está elevada ao quadrado. Então, a gente precisa tirar a raiz quadrada. Então, a distância do ponto A até o ponto B vai ser o quê? Vai ser a raiz quadrada de quem? De x de B menos... Opa! Deixa eu só apagar aqui, meninos. X de B menos x de A ao quadrado, né? Então, x de B menos x de A ao quadrado, mais o y de B menos o y de A também elevado ao quadrado. Aqui está a fórmula, então, distância entre dois pontos quaisquer, A, B, é o x de B menos x de A ao quadrado, mais y de B menos y de A ao quadrado, tudo dentro da raiz quadrada. Então, vamos fazer um exemplo? Calcular a distância entre os pontos P e Q. Daí vocês vão falar, professora, a senhora falou em A e B, agora P e Q. Gente, é a mesma coisa, não é porque muda o nome que muda alguma coisa, tá? É como se o P fosse o A, por exemplo, o Q fosse o B, tanto faz. Então, a distância entre os pontos P e Q vai ser o quê? A raiz quadrada. Então, vamos começar pelo x de P. Pode ser o de P ou o Q, tá? Tanto faz, viu, gente? Vocês não podem só mudar a ordem. Por exemplo, se eu começo pelo Q para fazer o x, na hora de fazer o y eu também tenho que começar por ele, tá bom? Então, vamos fazer. Então, 2... Cadê aqui? O 2 menos quem? O menos 3. Número negativo tem que pôr entre parênteses para vocês não errarem, tá? Então, 2 menos 3 ao quadrado. Tá vendo que eu comecei pelo Q? Aqui eu peguei o valor do x de Q, então eu tenho que pegar o y de Q primeiro. Então, 1 menos o menos 11. Tudo isso elevado ao quadrado. Aí alguém vai falar, mas eu queria começar pelo ponto P. Eu posso? Pode, não vai ter problema nenhum, tá? É o mesmo valor no final. Então, distância... do ponto P ao ponto Q. Deixa eu apagar isso daqui, gente, só um minuto. Pronto. Então, distância do ponto P ao ponto Q vai ser, então, a raiz quadrada. Vamos fazer conta agora. 2 menos o menos 3. Jogo de sinais, menos com menos vai dar mais. 2 mais 3 vai dar 5. Então, 5 ao quadrado. No outro parênteses, a mesma coisa. 1 menos menos 11. Então, menos com menos vai dar mais, e 1 mais 11 vão ser 12. Então, 12 ao quadrado. Resolvendo isso daqui, então, a distância de P até Q vai ser raiz quadrada de quem? 5 elevado ao quadrado, 5 vezes 5, 25. 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144. Somando isso daqui, meninos, 25 mais 144 vai dar quanto? 169. E a raiz é conhecida. Raiz de 169 vale 13. Ou seja, a distância entre o ponto P e o ponto Q é de 13 unidades. Como ele não falou se é centímetro, se é metro, nada, então a gente coloca unidade de comprimento, tá? Então, a distância entre P e Q é de 13. Aí, representa assim, tá, gente? Ó, unidades de comprimento. Tranquilo? Mais um exemplo, olha lá. Dados os pontos A, 1 e Y e o ponto B, menos 1 e 5, determine o valor de Y, sabendo que a distância entre os pontos é raiz de 29 e que o ponto A não pertence ao eixo OX, tá? Que é o eixo X, o eixo das abscissas. Então, tá bom. Então, agora, ele, na verdade, deu para nós a distância. Ó, a distância, ele falou, entre esses dois pontos, é raiz de 29. Então, a gente vai começar pela nossa fórmula. Como que é a nossa fórmula mesmo? Distância entre dois pontos. No caso, vai ser A e B, né? Então, distância de A e B é igual ao quê? Raiz quadrada do x de A menos o x de B ao quadrado. Então, vamos colocar todo mundo, ó. X de A menos x de B
elevado ao quadrado, mais quem? Y de A menos Y de B, também elevado ao quadrado. Vamos começar a substituir, tá? Então, vamos lá. Então, no lugar da distância, eu vou pôr quem? Vou pôr raiz de 29. Agora, aqui dentro da raiz, x de A. Quem é o x do ponto A? É o 1. Menos o x de B. Quem é o x do ponto B? É menos 1. Negativo, eu coloco entre parênteses. Cuidado para não errar sinais, tá bom? Elevado ao quadrado. Mais quem? O y de A. Quem é o y de A? Ah, vale y. Então, nós vamos colocar y mesmo, que é o que nós vamos descobrir. Menos o y de B. Quanto vale o y de B? Vale 5. Tudo isso elevado ao quadrado. Observe, meninos, que tanto no primeiro membro quanto no segundo tem uma raiz. Tá vendo aqui, ó, raiz de 29 e raiz da equação inteira. Então, eu posso cortar. Simplifico, eu vou ter o quê? 29, que é igual. Agora aqui, ó, jogo de sinais, tá? Menos com menos vai dar mais, então vai ficar 1 mais 1, vai ficar 2 elevado ao quadrado. E no próximo parênteses vai ficar o quê? Y menos 5 elevado ao quadrado. Isso daqui vai resultar numa equação do segundo grau. Então, vamos fazer aqui, ó. 29, 2 elevado ao quadrado vai dar 4, não é isso? Mais y menos 5 elevado ao quadrado. Letra para um lado, número para o outro. O que eu vou fazer com esse 4? Passo para o outro lado na operação inversa. Por quê? Nós vamos tentar trabalhar com menos conta. Ó. Então, 29 menos 4, que vai ser o y menos 5 elevado ao quadrado. Vou continuar aqui em cima, tá, gente? Então, 29 menos 4 não vai dar 25? Então, como que fica isso? Cadê? Então, vai ficar 25, que é igual a y menos 5 elevado ao quadrado. Ou a mesma coisa que a gente colocar o inverso, tá, gente? Y menos 5 ao quadrado é igual a 25. Tá elevado ao quadrado? O que a gente faz? Tira a raiz. Não se esqueça que é uma equação de segundo grau, então eu preciso de dois resultados, mais ou menos, tá? Raiz quadrada de 25, então uma positiva ou uma negativa, que vai ser mais ou menos 5. Então, meu y menos 5 aqui. Então, y menos 5, né? É igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25, que na verdade é 5. Passa esse menos 5 para o outro lado na operação inversa, então ele é negativo, a gente passa positivo. Daqui eu tiro dois valores, ó. O meu primeiro valor, meu y1, eu vou pegar com sinal positivo, tá? Então, vai ficar mais 5 mais 5, que vai ser 10. E o meu segundo valor, meu y2, vai ficar com sinal negativo, então, menos 5 com mais 5, que vai ser 0. O detalhe é que ele falou para nós, o ponto A não pertence ao eixo X. Quando ele pertence ao eixo X, então vamos pensar sobre isso. Quando ele pertence ao eixo X e quando ele não pertence ao eixo X, ó. Quando ele pertence ao eixo X, ele tá aqui, o que acontece com o y dele? O y é 0. Mas se ele falou que não pertence, então ele tem que estar em algum lugar aqui do plano, tá? Então, meu y, na verdade, não vai poder ser o 0, só vai poder ser o 10. Tudo bem, meninos? Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o ponto médio de um segmento. O que é o ponto médio? O próprio nome já fala o que é um ponto médio, né? Médio, ponto que está no meio. Então, dados dois pontos A e B, se eu formo um segmento de reta AB entre eles, né? Eu tenho um ponto que fica bem exatamente no meio do segmento, no caso nós chamamos de M, que é o ponto médio desse segmento. Como que eu faço para descobrir o X médio e o Y médio desse segmento? É fácil, vamos ver? Então, para a gente determinar o ponto médio, basta a gente fazer a média dos valores, tá? Então, eu vou somar o x de A com o x de B e dividir por 2, vou encontrar o xm. Vou somar o y de A e o y de B e dividir por 2 e vou encontrar o meu ym. Então, vamos para um exemplo, meninos. Então, dados pontos A, 4 e 6 e B, 8 e 10, extremos do segmento AB, determine as coordenadas do ponto médio desse segmento.
Tranquilo, né? Então, ele já falou que o meu ponto médio, na verdade, é só eu fazer a média. Então, eu pego o x de A, vale 4, e o x de B vale 8. Então, vamos fazer a média. Então, ó, meu ponto médio vai ser um x médio e um y médio, tá? Então, eu vou fazer separado para vocês. Então, meu x médio vai ser 4 mais 8 dividido por 2. 4 mais 8, 12. 12 dividido por 2, 6. E o meu y médio? Meu y médio faz a média também dos valores de y. Então, eu pego aqui ó, o 6 com o 10, tá? Então, vai ficar como? Vai ficar 6 mais 10 dividido por 2. 6 mais 10, 16. 16 dividido por 2, 8. Então, nosso ponto médio do segmento AB é formado pelos pontos 6 e 8. Fácil, né, gente? Mais um exemplo aqui, ó. Dados os pontos, então, A, B e C, o A é 2 e 2, o B 9 e 3, o C 11 e 13, calcule o comprimento da mediana relativa ao vértice A do triângulo ABC. A mediana, gente, é esse segmento que está em vermelho aqui. A mediana, ela é o segmento de reta que divide o lado oposto a ele ao meio. Então, aqui eu tenho um ponto médio, ó. Então, a primeira coisa que eu vou precisar fazer é descobrir quem é esse ponto médio. Tá vendo que ele está relacionado com os pontos B e C, com os vértices B e C? Então, nós vamos fazer esse ponto M aí, que nós chamamos de ponto médio, através da média do ponto B e do ponto C. Então, vamos começar por aí. Então, eu pego o x de B, que vale 9, mais o x de C, que vale 11, e vou ter que dividir por 2. Mesma coisa eu faço com o y. O y de B, que vale 3, o y de C, que vale 13, vou somar e vou dividir por 2, tá? Isso daqui eu já descubro o meu ponto M. Então, 9 mais 11 vai dar 20, não é isso? 20 dividido por 2, que vão ser 10. E 13 mais 3, 16. 16 dividido por 2, 8. Descobri meu ponto médio. Ele quer o comprimento da mediana. Então, o comprimento aqui desse segmento de reta que vai de A a M, para a gente fazer, então, o comprimento é a distância, na verdade, de A até M. Então, vai ser o que a distância? É a raiz quadrada de quem? Então, eu vou pegar primeiro de M, depois o de A, tá? Então, o x de M, que vale 10, menos o x de A, que vale 2, ao quadrado. Mais o y de M, que vale 8, menos o y de A, que vale 2, ao quadrado. Então, a distância do segmento AM vai ser quem? Raiz quadrada de quê? 10 menos 2 vão ser 8. Então, 8 ao quadrado. Mais aqui, 8 menos 2, 6. 6 ao quadrado. Então, a distância de A até M vai ser raiz quadrada de quê? 8 elevado ao quadrado, 8 vezes 8, 64. 6 elevado ao quadrado, 6 vezes 6, 36. 64 mais 36, que vão ser 100. E a raiz quadrada de 100, que vai ser 10. Então, a distância de A até M vale 10 unidades de comprimento. Ou seja, a mediana vale 10 unidades de comprimento. Tudo bem, meninos? Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a condição de alinhamento de 3 pontos quaisquer. Se eu tiver 3 pontos, primeiro A, formado pelas coordenadas x1, y1, o segundo B, formado por x2, y2, e o terceiro C, formado por x3, y3, se eu quiser saber se eles estão alinhados, basta eu fazer o quê? Calcular o determinante deles, x1, y1, vou lá e completo a terceira coluna com 1, x2, y2, completo a terceira coluna com 1, x3, y3, completo com 1. Se o meu determinante der igual a 0, isso quer dizer que os 3 pontos são alinhados, tá? Se eles não der igual a 0, der diferente de 0, qualquer número positivo ou negativo quer dizer que não estão alinhados. Então, vamos fazer exemplos, olha lá. Dados pontos A, 2, 5, B, 3, 7, C, 5 e 11, diga se eles estão ou não alinhados. Então, vamos tentar. Primeira coisa, eu tenho que formar, então, um determinante. É um determinante de uma matriz de ordem 3. Então, o primeiro ponto vai ser o A, né? Então, 2 e 5 eu vou completar com 1.
O B, 3 e 7, eu vou completar com o 1. E o C, 5 e 11, e eu vou completar com o 1. Como que calcula determinante de uma matriz de ordem 3? Estão lembrados? Vamos lá. Repete a primeira coluna, 2, 3 e 5. Repete a segunda coluna, 5, 7 e 11. E eu tenho que fazer esse determinante e ver se ele vai ser igual a 0 ou não. Então, pego aqui, ó, as diagonais principais e as paralelas. Então, a primeira, ó, 2 vezes 7 vezes 1. 2 vezes 7, 14. 14 vezes 1, 14. Agora, paralela, ó, 5 vezes o 1 vezes 5. 5 vezes 1 dá 5, vezes 5, 25. E a terceira paralela, 1 vezes 3 é 3, 3 vezes 11, 33. Agora, nós vamos pegar a diagonal secundária, sempre com sinal trocado, e as paralelas, tá? Então, aqui, ó, 1 vezes o 7 vezes o 5. 1 vezes 7 é 7, 7 vezes 5 é 35. De sinal trocado, menos 35. Agora, aqui, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 11, 22. De sinal trocado, menos 22. E agora, aqui, ó. 5 vezes 3 dá 15, 15 vezes 1... Ai, meu Deus, não fui eu que fiz isso não, gente. Ai, eu vou deixar que eu não sei apagar. 15 vezes 1 vai dar 15, então, de sinal trocado, menos 15. E agora é só a gente fazer conta, tá, gente? Ó, posso fazer do jeito que vocês preferirem, tá bom? Ó, por exemplo, aqui, ó, eu vou pegar 14 com menos 15, vai dar quanto? Menos 1. Agora, eu vou pegar aqui, ó, mais 25... com menos 22, vai dar quanto? Menos 22 com mais 25, 3. Agora aqui, ó, mais 33 com menos 35, menos 2. 1, menos 1, mais 3, menos 2. Determinante igual a 0, então eles estão alinhados. Tudo bem, meninos? Tranquilo? Mais um exemplo para vocês. Então, verifique se os pontos A, B e C estão alinhados. Então, o que a gente faz? Calcula o determinante deles, tá? Monta o primeiro determinante, então. Determinante com o ponto A, 2, 2 completo com 1. Ponto B, menos 3, menos 1 completo com 1. Ponto C, menos 3, 1 completo com 1. Para calcular esse determinante, o que a gente faz? Repete a primeira coluna, 2 menos 3 menos 3. Repete a segunda coluna, 2 menos 1 menos 1. E vamos calcular e ver se vai dar igual ou diferente de 0, tá? Então, eu pego aqui, ó, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. Agora aqui as paralelas, tá bom? 2 vezes 1, 2. Vezes menos 3, menos 6. E aqui, por fim, 1 vezes menos 3 dá menos 3, vezes 1, menos 3. Agora, nós vamos pegar as secundárias de sinal trocado, não se esqueça. Então, a primeira tá aqui, ó. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 vezes menos 3 vai dar mais 3, de sinal trocado, menos 3. Agora, aqui, ó. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 2 dá 2, de sinal trocado, menos 2. E, por fim, 1 vezes menos 3 é menos 3, vezes 2 vai dar menos 6, de sinal trocado, mais 6. Vamos fazer a conta? Primeira coisa aqui, o menos 6 com mais 6 já se cancelam, né? Então, menos 2 com menos 3 vai dar menos 5, menos 5 com menos 3, menos 8, com menos 2, menos 10. Então, estão alinhados? Sim ou não? Não, não estão alinhados. Por que não estão alinhados? Porque o meu determinante deu diferente de 0. Tudo bem, meninos? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. É só vocês me mandarem mensagem no chat, me procurar, tá bom? O meu horário de atendimento à disposição. Um abração e até mais.